Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 53. Proporção. Interdisciplinaridade entre matemática e desenho geométrico. Dando sequência aos nossos estudos sobre proporção, veremos a seguir, conforme prometido na aula anterior, conceitos de geometria em atividades interdisciplinares. Contextualizaremos duas disciplinas, matemática e desenho geométrico. Na realidade, vamos fazer um planejamento interdisciplinar entre elas, onde buscaremos os mesmos resultados finais. Trabalharemos em matemática e em desenho geométrico. Desenvolveremos as mesmas questões, cada uma em sua modalidade, e chegaremos ao mesmo denominador comum. Inicialmente, recordaremos assuntos já vistos em desenho geométrico, como divisão de segmentos em partes de medidas iguais. Relembraremos traçados de feixe de retas paralelas, com manuseio de jogo de esquadros, com simulados ilustrativos, que, com certeza, será importante como pré-requisitos para nossos estudos a seguir. Atenção! Essa aula será mais dinâmica, pois já estudamos proporção em matemática, na aula 52, que, com certeza, facilitará nossos entendimentos. Caso não fiquem claras nossas explicações, dê uma olhadinha e retorne, que você entenderá melhor. Ainda nessa aula, determinaremos a média proporcional em um segmento de reta, dividiremos outros dois em 3 e em 9 partes de medidas iguais, como simples revisão em assuntos já vistos, passo a passo, em aulas nesse canal, ok? Bom, determinaremos a quarta proporcional entre 3 números racionais não nulos, ou seja, números diferentes de zero. Buscaremos um quarto valor e ou quarto segmento. Denominaremos de elemento ou variável desconhecido, que chamaremos de x. Encontraremos seus resultados finais, tanto em matemática quanto em desenho geométrico. Resolveremos as mesmas questões, com os mesmos valores ou medidas, como se fôssemos tirar a prova dos 9, quando encontraremos os mesmos valores. Na aula seguinte, estudaremos a terceira proporcional. Faremos também a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, matemática e desenho geométrico. Vejamos, proporção quarta, proporcional, em matemática e em desenho geométrico. Divisão de segmento de reta. Observe aí nesse exemplo, assuntos já vistos na aula 3, quando aprendemos o jogo de esquadros nos traçados de feixe de retas paralelas, ou o processo de Tales de Mileto, ok? Dê uma recordadinha, vá lá na aula 3 e veja esse assunto passo a passo. Divisão de segmento, traçados. Observe o exemplo 1. Dado o segmento EF igual a 8,5 centímetros, vamos dividi-lo em 3 unidades iguais. Vejamos. Traçamos uma reta auxiliar para a esquerda, saindo do ponto F, e sobre ela marcamos 0, 1, 2 e 3, ok? Ligamos o ponto 3 ao ponto E, certo? E vamos calçar, coincidir com o nosso esquadro número 2. Observe, ok? Calçamos o esquadro número 2, coincidindo com a reta E3.
Agora vamos calçá-lo também com o esquadro número 1 embaixo, quando deslizaremos o esquadro número 2 para a direita e definiremos mais duas paralelas, uma no ponto 2 e outra no ponto 1, quando destacaremos mais dois pontos sobre o segmento EF, 1 linha e 2 linha. Observe que dividimos aí o segmento EF em 3 partes iguais, ou seja, 3 unidades iguais. Esse assunto já foi visto durante a aula 3, quando aprendemos o manuseio do jogo de esquadros e feixe de retas paralelas, ok? Divisão de segmento, traçados. Observe agora o exemplo 2, quando vamos dividir o segmento MN igual a 9,3 centímetros em 9 partes iguais, ou seja, 9 unidades iguais. Veja que eu tracei uma reta auxiliar, reta X, e sobre ela defini 9 pontos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Liguei o ponto 9 ao ponto M, a extremidade do segmento MN, certo? Coloquei uma régua embaixo, vou colocar o esquadro coincidindo com essa reta M9 e vou deslizar para a direita, definindo 8 paralelas a essa reta M9, observe. Ele vai passando, deslizando para a direita, e vamos definir sobre o segmento MN mais 8 pontos. E dividir MN em 9 unidades iguais, ok? Esse assunto já foi visto também na aula 3, ok? Bom, a seguir, dividiremos outro segmento em partes proporcionais, onde encontraremos resultados em matemática e em desenho, ok? Vejamos a seguir. Divisão de segmento em partes proporcionais. Observe, dividir o segmento BA igual a X em partes proporcionais a 1, 2 e 3 unidades iguais. Observe, pelo segmento BA, vou traçar uma reta auxiliar para a esquerda, ou tanto faz para a esquerda, ponto para a direita, vou marcar sobre essa reta auxiliar 6 unidades iguais. Vejamos, olha lá, 6 unidades iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Bom, do ponto A até o ponto 1 eu tenho uma unidade, observe, um pedacinho. Do ponto 1 até o ponto 3 eu tenho 2 unidades, ou seja, 2 pedacinhos, observe, 2 pedacinhos iguais. E do ponto 3 até o ponto 6 eu tenho 3 unidades, ou seja, 3 pedacinhos iguais, certo? Bom, vou agora ligar o ponto 6 até o ponto B com meu esquadro, observe, vou colocar meu esquadro e vou ligar o ponto 6 até o ponto B, certo? Vou calçar ele com uma régua e vou deslizar o meu esquadro sobre a régua para a direita, vou parar no ponto 3, certo? Vou traçar uma paralela à reta 6B e em sequência para a direita de novo, deslizando o meu esquadro, vou parar no ponto 1 e vou traçar uma outra paralela à reta 6B, quando vou determinar mais 2 pontos sobre o segmento BA, ou seja, o ponto C e o ponto D, certo? Vejamos, eu dividi BA em partes proporcionais, ou seja, eu dividi esse segmento BA em partes proporcionais a 1 unidade, 2 unidades e 3 unidades iguais, ok? Vejamos em matemática. Pelo teorema de Tales, tem-se que AC sobre CD é igual a 1 meio e CD sobre DB é igual a 2 terços. Conclui-se que, assim podemos dizer que AC, CD e DB são proporcionais a 1, 2 e 3 do segmento de reta BA, ok? Calculando a quarta proporcional. Dados 3 valores A, B e C, dizemos que X é a quarta proporcional. Acompanhe meu raciocínio. Se A, B, C e X formam, nessa ordem, a proporção A sobre B igual a C sobre X. Já vimos essa proporção, ok? Onde
A é igual a 2, B é igual a 3, C é igual a 4 e D é igual a x. X é o elemento desconhecido, ou a variável. Pergunta-se, qual é o valor de x? Como achar o quarto valor igual a x? Através de processos matemáticos. Vejamos, exemplo 1. Sendo, vamos armar a nossa proporção. A sobre B igual a C sobre D. Trocando em miúdo, ou seja, trocando as letras por seus valores correspondentes. Vejamos, 2 sobre 3 é igual a 4 sobre x. Ou seja, A é igual a 2, B é igual a 3, C é igual a 4 e D é igual a x. Vamos multiplicar o produto dos extremos, que será igual ao produto dos meios. Vejamos, o produto dos extremos, 2 vezes x, será igual ao produto dos meios, 3 vezes 4. Trocando em miúdos, como vamos ficar? Observe, 2 vezes x, 2x, igual a 3 vezes 4. Dando sequência à nossa questão, 2x é igual a 12. Trocando em miúdo ainda, x será igual a 12 sobre 2. Ou seja, x é igual a 6. Então, 6 é a quarta proporcional. Trocando em miúdos, 6 é a quarta proporcional entre os três termos citados. Ok? Calculando a quarta proporcional. Bom, já resolvemos essa questão em matemática. Vamos resolver agora a mesma questão com os mesmos valores em desenho geométrico. Ok? Acompanhe meu raciocínio. Dados três valores, A, B e C. Dizemos que x é a quarta proporcional se A, B, C e x formam nesta ordem a proporção A sobre B igual a C sobre x, onde A é igual a 2, B é igual a 3, C é igual a 4 e D é igual a x. Pergunta-se, qual o valor de x? Como achar o quarto valor igual a x? Através de processos geométricos. Exemplo 2. Vejamos. Vamos traçar aí uma reta qualquer, uma reta R. Marquei o ponto 0. Vou traçar uma reta auxiliar para a direita, uma reta W. E vou marcar sobre essa reta R dois valores, ou seja, o valor de A, 2, e o valor de B igual a 3. Vou colocar uma régua sobre ela e vou marcar sobre a reta R duas unidades, que será o valor de A, do 0 ao ponto 2. E vou marcar 3 unidades, que é o valor de B. A partir do ponto 2, 3 unidades, que será o valor de B, ok? E na reta auxiliar W, eu vou colocar o valor de C, uma outra régua. Vou marcar C igual a 4, 4 unidades, certo? Vou tirar a nossa régua. Agora, observe, A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4. Vou tirar a nossa régua e vou agora numerar 1, 2, 3. Vou agora colocar o nosso esquadro, fazer o nosso jogo de esquadro. Vejamos. Coloquei o nosso esquadro no ponto, ligando o ponto 1 até o ponto 3. Vou traçar uma reta, certo? Vou calçar o nosso esquadro e vou deslizar o nosso esquadro para a direita e vou parar no ponto 2, onde vou traçar uma outra paralela à reta 1, 3. Observe. Vou deslizar nosso esquadro e vou parar no ponto 2. Agora eu vou traçar uma outra reta paralela à reta 1, 3. E vou determinar o ponto 4. Bom, já temos o valor de A, já temos o valor de B, já temos o valor de C. Esse segmento 3, 4 é o valor de x. Se você colocar uma régua, você vai achar exatamente o valor igual à questão anterior. Ou seja, 3, o segmento 3, 4 é igual a x. X é igual a 6 unidades. Pode ser unidades, pode ser centímetro. Ok? Então 6 é a quarta proporcional. Trocando em miúdos ainda, o segmento 3, 4 é igual a 6, que é a quarta proporcional entre os três termos citados, tanto em matemática quanto em desenho geométrico, ok? Espero que tenha entendido o nosso assunto.
Se ficar difícil, dá uma revisada lá na aula anterior, que facilitará nossos entendimentos nessa aula agora, ok? Espero que tenha gostado de nossa aula. Conto com você nas próximas. Se inscreva, curta e compartilhe. Dessa maneira, seremos mais fortes e você será sempre avisado das novas etapas. Agradeço aos nossos seguidores por estarem sempre conosco, nos estimulando a desenvolver novos estudos. Até lá!